Caso surpreendente. O Nate pergunta se está tudo bem e fala que ela é muito bonita. Ela diz que está tudo bem, então ele tenta se apresentar, mas ela diz que tem namorado. Ele diz que só quer conversar com ela por 2 minutos e pergunta para onde ela vai com tanta pressa. E ela diz que isso não é da conta dele. E já ele deseja um ótimo dia para ela. E dentro do carro, Nate fala que ela está voltando mais rápido do que ele pensava. Ela volta e pergunta se está tudo bem e fala que ele disse que o nome dele era Nate e pergunta se não é isso. Ele pergunta se ela não acha que pegou pesado com ele. Ela pede desculpas e fala que gostaria de começar de novo e fala que o nome dela é Brandy. Ele diz que tudo bem e que o nome dele é Nate e fala também que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela estava com tanta pressa porque ia fazer um manuscrito. Ela diz que não e fala que estava voltando para o carro dela. O Nate pergunta se ela tem namorado e ela diz que tem alguém, mas que não é nada sério. Ele pergunta se realmente não é nada sério porque ela não quis falar com ele no começo. Ela diz que na verdade ela voltou porque viu que ele tinha um carro legal. E em seguida também diz que ela tem um gosto caro. O Nate diz que ele também gosta de coisas boas e que eles têm isso em comum. Em seguida fala que ele precisa ir. Ela pergunta se ele está falando sério e fala que ela pensou que ele quisesse sair com ela. Ele diz que estava querendo conhecê-la, mas que ela não parecia querer a mesma coisa. E ela responde dizendo que agora ela quer conhecê-lo. Ela pergunta o que ele está pensando em fazer mais tarde. Ele diz que agora ele vai para casa relaxar e que provavelmente à noite ele vai para uma boate. E como ela diz que gostaria de ir com ele, ele pergunta se o namorado dela não vai se importar. Ela diz que não vai ter problema porque o namorado dela está viajando a trabalho. Ele pergunta se ela tem certeza disso e ela diz que sim. Ele fala que não vai mentir e diz que tem uma coisa que não sai da cabeça dele. Ele fala que no começo tentou se aproximar de uma forma gentil e que ele foi educado, mas que por outro lado ela foi muito rude com ele. Ela diz que pensou que ele já tivesse a perdoado. E depois que ela pede para eles começarem do zero. Ele fala que realmente no começo ele ficou muito interessado nela, mas que com certeza ela vai perder muitos pontos na avaliação dele. Então ela pede desculpas e já ele pede para ela entrar no carro. E dentro do carro a conversa estava indo muito bem e dava pra ver que ela estava curtindo. Mas de repente o Nate fala pra ela que ele não sabe se eles deveriam continuar com isso. Ele fala que ele não sabe se ele vai conseguir esquecer como ela o tratou no começo. Então ela diz que vai compensá-lo por isso e que ela vai fazê-lo se sentir melhor. Ele diz que ela é muito bonita, mas que ele não sai com interesseiras e que ela deveria sair do carro dele. Ela pergunta se ele está falando sério e já ele pergunta se parece que ele está brincando. Ela fala que tudo bem e que pra ela tanto faz. O Nate pede pra ela voltar para o namorado dela. Ela pede pra ele abrir a porta e ele fala que ela tem mãos. O Nate dá um bom dia pra ela e fala pra ela voltar para o namorado dela. Quando essa garota passa pelo Kilo, ele pede com licença e fala que gostaria de saber, mas não termina a frase e fala que ela é muito bonita. Ele diz que ele sabe que isso pareceu estranho e que ele não quer parecer esquisito, mas que ele gostou muito dela e que ele não quis perder essa chance. E em seguida ele pergunta o nome dela e se apresenta. Ele diz que é um prazer conhecê-la e fala que vai acompanhá-la. Ela diz que não sabe se essa é uma boa ideia. Ele fala que gostaria de saber se ele pode pegar o número dela para que depois eles possam conversar. Ela diz que ele até parece um cara legal, mas que ela realmente não está interessada. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela, e ela diz que não sabe e fala que só foi meio aleatório. Ele diz que só gostaria de fazer uma pergunta, e pergunta se tem alguma coisa errada com ele, porque da próxima vez que ele for se aproximar de uma garota, ele vai saber o que não se deve fazer. Ela até começa a querer responder a pergunta, mas acaba dizendo mais uma vez que ele até parece um cara legal, mas que não faz o tipo dela. Então ele diz que já que ele não faz o tipo dela, tudo bem. E dá pra ver que ela fica bem surpresa em ver que ele entrou no carro e pergunta se o carro é dele. Ele diz que o carro é dele e ela fala que ele tem um carro legal e em seguida pergunta em que ele trabalha. Ele diz que tem algumas empresas e que também gosta de fazer investimentos. Ela diz que deu pra ver que ele é um cara discreto e que não deu a entender que esse carro era dele. Ele fala que estava sentado ali pensando e curtindo o clima, e que além disso ele estava ali esperando a bermuda dele secar para não molhar o banco do carro.
Ela diz que ele se aproximou muito confiante para quem estava no chão. Ele pergunta se ela o acha confiante e em seguida pergunta também o que fez ela voltar para falar com ele. Ela diz que não tem o costume de conversar com pessoas aleatórias na rua sentada no chão e diz que realmente não sabe. Ele diz que não faz sentido eles ficarem conversando com ela ali na rua e pede para ela entrar no carro. E dentro do carro ele pergunta se realmente ela gostou dele. Ela diz que ele é um cara atraente e que dá pra ver que ele é bem sucedido. Ele pergunta se ela só voltou por causa do carro dele ou se ela realmente está interessada em conhecê-lo. Ela diz que desde o começo ela estava querendo conversar com ele. Ele pergunta então por que ela não conversou com ele e fala que ele tá achando que ela voltou por causa do dinheiro dele e pede pra ela abrir o jogo. Ela diz que tudo bem, que talvez um pouco ela tenha voltado também porque ele é bem sucedido e fala que ela vai ter que admitir. Então ele pergunta se ela pode apertar aquele botão ali. Ela pergunta que botão e ele fala que é aquele ali. Ele fala que é esse mesmo e pede para ela empurrar com força. Ela pergunta se ele quer que ela abra a porta e ele diz que sim. E em seguida diz que chegou a hora dela sair. Ela diz que foi um prazer conhecê-lo e dá um bom dia para ele. E também diz para ele que ele deveria rever o estilo dele e ele fala que com certeza vai fazer isso. O Nair dá um oi pra essa garota e fala que ela é muito linda e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta pra onde ela vai e ela fala que está indo encontrar os amigos dela. E depois que ele pergunta da onde ela diz pra ele que ela é do meio oeste. E já ele fala que ele veio de Ohio e que acabou de se mudar e que está precisando fazer novos amigos. Ele pede o número dela e ela fala que tudo bem. E em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que não, ele pergunta por que uma garota tão bonita como ela não tem namorado. E ela responde dizendo que está difícil de encontrar alguém que queira algo sério. E num tom de brincadeira ele fala que nem todo mundo é assim. E em seguida fala que ele gostou muito das tatuagens dela. Ela diz que ama tatuagens, muda de assunto e pergunta em que ele trabalha. Ele diz que ele trabalha no setor imobiliário e fala que se ela precisar de alguma ajuda nesse ramo é só pedir pra ele. Ele volta a falar da tatuagem dela e diz que só está faltando o nome dele ali. E como ela pergunta o nome dele novamente, ele fala que o nome dele é Nair. Ele fala que gostou muito e pede pra ela dar uma volta. Ele diz que as tatuagens ficaram perfeitas nela. E fala que se ela não se importar, eles podem continuar a conversa dentro do carro. Ele fala que vai ser mais confortável eles conversarem dentro do carro. E já ela diz pra ele que gostou muito da cor do carro. E depois de não muito tempo ali dentro do carro conversando com ele, ela acaba aceitando almoçar com ele. O Nair Price aborda essa garota e fala que gostou muito do cabelo dela. E em seguida pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Kelly e ele diz que é um prazer conhecê-la. E como ela não aperta a mão dele, ele pergunta se ele não faz o tipo dela. Ela diz que ele está sendo indelicado já que ela está no telefone. Ele pede desculpas e aproveita e também pede o número dela. Mas ela fala que não vai dar o número para ele e ele pergunta por que não. Mas ela simplesmente deseja um bom dia para ele. Então ele pergunta se realmente ela não vai dar o número para ele. E mais uma vez ela diz que não. E depois que ela bate na porta do carro, ele pergunta o que aconteceu. E ela pergunta novamente o nome dele. E depois que ele responde a pergunta dela, ela também fala o nome dela. Então ele pergunta se agora ela quer conversar com ele.
E ela responde dizendo que agora ela pode conversar com ele. Ela fala que gostou do estilo dele. E quando ele pergunta por que ela mudou de ideia, ela fala que agora ela pôde ver ele melhor. A conversa estava indo bem até ela encostar a corrente na pintura do carro e ele fala para ela tomar cuidado. E diz que ela não deveria nem sequer deixar as impressões digitais dela no carro. Ela muda de assunto e fala que o carro dele realmente é muito legal. Ele agradece e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele fala que ele gostou muito disso e que ele acha melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. Ela fala que gostou muito do interior todo de preto. Ele fala que ele também gosta muito dessa cor e que ele usa a roupa para combinar. E como ele fala que faz a mesma coisa com uma Ferrari que ele tem, ela pergunta se esse não é o único carro que ele tem. Ele diz que não e fala que ele tem outros carros e pergunta o que ela está fazendo. E como ela fala que gostaria de tirar uma foto, ele fala que tudo bem, mas que ele não gostaria de sair na foto. Ele pede para dar uma olhada e fala que a foto ficou muito boa. Ela fala que depois quer tirar uma foto com ele para mostrar para as amigas dela o novo homem dela. E ele pergunta como assim, sendo que eles acabaram de se conhecer. Ela fala que eles vão trocar o número de telefone e se conhecer e ver o que acontece. Ele fala que não tem certeza se vai ter outro dia, já que ele não gostou nem um pouco de como tudo começou entre eles. E como ele fala que ela vai ter que se redimir pela maneira que ela falou com ele no começo, ela fala que faz uma massagem muito boa e que vai fazer ele esquecer tudo isso. E depois de mais algum tempo ali conversando com o Nair Price, ela acaba decidindo ir com ele. Esse vídeo começa com o Nate dizendo que a garota que está vindo ficou bem de preto e que nós vamos ver o que ela tem para dizer. E depois de dizer que ela tá muito bonita, ele se apresenta. Então ele pergunta se ela mora ali por perto e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar pra lá há pouco tempo e em seguida pergunta se ela tem namorado. E como ela diz pra ele que tem namorado, ele pergunta quanto tempo eles estão namorando e se o relacionamento vai bem. Ela fala que o relacionamento dela vai muito bem, então ele pergunta se ele não pode ter o número dela. E como ela diz que não, então ele deseja um ótimo dia pra ela. O Nate chega dizendo que está muito quente e pergunta se ela tem certeza. Ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gosta. E já ela pergunta se ela pode entrar. Ele fala para ela entrar e diz que vai abrir a porta. Ela pergunta o nome dele, então ele também pergunta o nome dela novamente. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pede o número dela. E em seguida pergunta se ela tem namorado. Mas ela responde dizendo que não tem namorado. E depois que ela dá o número para ele, ele pergunta se ela deu o número certo. Ela diz que sim, então ele pergunta o que ela está pensando em fazer. Ela diz para ele que ela gostaria de ir para o shopping. Ele pergunta para fazer o quê e ela diz para ele para fazer compras nas lojas. Ele pergunta se ela quer ir para o shopping, ela diz que sim e fala que ela quer fazer compras. Ela diz pra ele que ela está querendo comprar uma bolsa e já ele pergunta se ela está fazendo massagem nele. E como ela diz que sim, ele fala que realmente está com o corpo dolorido, já que ele acabou de vir da academia. Ela diz que dá pra ver que a academia está fazendo bem pra ele. E nesse momento ele fala que pode levá-la no shopping. Mas em seguida ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que não sabe, mas ele pergunta como assim ela não sabe e fala que ela disse que tinha um namorado e que parecia que era fiel. Ela diz que não sabe e que não quer falar sobre isso. Ele fala que ele está sentindo que ela é interesseira. E já ela diz pra ele que ele pode até pensar, mas que ela não é.
Ele fala que primeiramente, antes dela ver o carro dele, ela não estava interessada, e que depois ela volta querendo fazer compras e diz pra ela que não está fazendo sentido e que é melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim e deseja pra ela um ótimo dia. E já ela diz pra ele que tanto faz.